percebendo que, tipo assim, os homens estão mudando? Será mesmo que os homens estão mudando? Bom, essa é uma discussão que vez ou outra aparece nos conteúdos, aqui no meu, na seção dos comentários também. Né? Alguns, quando eu apresento um vídeo, né, como por exemplo o vídeo do Miqueinha lá, que vai assumir a emissão de 3 filhos e tal, né? E aí eles escrevem, olha só, né, os homens estão despertando, alguma coisa assim. Em outros casos, né, nós temos relatos, nós temos situações em que os homens de fato despertam por alguma situação e decidem não ir por um caminho ruim, um acordo negativo, né? Então tem de tudo. É como eu disse aqui para vocês, vocês vão encontrar, porque na verdade é totalmente impossível e improvável que uma parcela muito significativa da população masculina vá necessariamente concordar com este conteúdo, porque é um conteúdo que de fato, né, apresenta ali algumas verdades que são difíceis de você conciliar com as ilusões agradáveis do dia a dia, né? Então, você tem toda uma construção, anos e anos, né? Uma série de estímulos do mainstream, histórias e etc., para você desconstruir na figura masculina e isso não vai acontecer com todos, até por isso que esse conteúdo ele tem um perfil e um público muito seleto, né? Muito específico, ok? E mesmo dentro desse público você vai encontrar aí várias e várias controvérsias e situações que eu tento sempre buscar aqui para vocês a minha visão do que eu acredito ser o equilíbrio, ok? Mas em todo caso, vamos ver aí o que ela vai dizer, né? Qual será essa mudança que os homens estão passando. É um vídeo que, pelo que eu vi, deu uma certa viralizada em outras redes, né? Eu vi alguns comentários que eu vou comentar aqui com vocês também. Mas primeiro vamos ouvir o que ela tem para falar e depois eu faço as minhas considerações. E vocês estão percebendo que, tipo assim, os homens estão mudando? Eu tava conversando com umas amigas minhas e eu percebi que, tipo, os homens estão tendo algumas atitudes que normalmente sempre foram das mulheres. Ter dúvida se quer namorar ou você não. Gente, ah, beleza, mas o homem também tem essas dúvidas. Eu concordo, o homem sempre teve essas dúvidas, mas quem sempre demonstrou isso foi as mulheres. Tipo, quem tem que ter dúvida se quer estar com você não somos nós, entendeu? Por quê? Não entendi essa, mas tudo bem. Ou ainda, é o homem que está decidindo a quantidade de tempo, de dias que vocês têm que ficar pra ele querer te pedir em namoro. Gente, vocês acreditam que eu escutei que tem até homem querendo ser pedido em namoro, tipo, não está cogitando pedir a garota em namoro? Gente, pelo amor de Deus. Ah, mas os tempos estão mudando, beleza. Mas por que isso? Por quê? E plus, gente, eles não estão querendo nem, tipo, ter a primeira atitude. Tipo, tudo bem a menina chegar no menino, tipo, tudo bem mesmo. Mas é sério que, tipo, eles vão ficar esperando por isso mesmo. Tipo, gente, nossa taxa de crescimento populacional vai diminuir, entendeu? Porque eu não vou fazer isso, você vai? Ó, a taxa populacional de fato já tem diminuído, mas a gente sabe que não é por causa disso, né? É realmente o cara esperando que a menina chegue e dê um beijo nele, sabe? Gente, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Que eu não estou acostumada com isso. E se você acha que eu estou cometendo loucuras falando isso, gente, converse aí com um grupinho de amigos seu. Converse. Homens. Eu tenho certeza que você vai ficar tão surpresa quanto eu com as coisas que você vai escutar. E não é de forma positiva. E vocês estão percebendo? Bom, vamos lá então, né? Ela basicamente na argumentação dela esqueceu de olhar o próprio umbigo no sentido feminino, né, para entender muito do porquê dessas mudanças todas também estarem direcionadas a um comportamento feminino errático, com muitas e muitas falhas e com escolhas que a liberdade trouxe para elas, que como consequência as fizeram muito, né, escolher carreira, profissão e etc., em detrimento de maternidade. Então, obviamente, esse aspecto que ela citou não é por falta de atitude masculina ou coisa assim, né? Você tem alguns exemplos de que, se antigamente muitas das figuras masculinas, né, padrão, medianas aí, né, que hoje seriam tratadas como algo negativo, como por exemplo o assalariado, o cara, né, trabalhador, antes eram pelo menos figuras bem vistas para relacionamento, para construção de família, etc. Né? Atualmente você tem um número de conteúdo, inclusive, tipo super vulgar e etc., que defendem um conceito de que o homem ele tem que ser o super, hiper, mega provedor, bancar tudo, não sei o que, tem que ser milionário, né? Coisas assim. É óbvio que na realidade isso não tem acontecido a ponto disso interferir extremamente nas dinâmicas.
dinâmicas, né? Não serão só homens ricos e milionários que terão acesso ao feminino, acesso a relacionamento, construção de família, etc. Isso é óbvio. Porém, isso tem sim um reflexo, inclusive, no porquê que esses conteúdos dão certo, porquê que esses conteúdos viralizam e porquê que tem mulheres comentando ali, aí não sei o que, né? É tudo é assim mesmo, acho lindo, maravilhoso. Tem, obviamente, pessoas sensatas, mulheres sensatas que comentam o oposto? Tem, tá? Mas, ainda assim, é suficiente para dizer para vocês que esse espaço que esses conteúdos, como eu disse, super vulgar, etc., tem, é muito de um reflexo da hipergamia exagerada, exacerbada que nós temos hoje. Ok? Dito tudo isso, quando ela vira e fala da mudança, da falta de atitude e tudo mais, a parte inicial são coisas que automaticamente o homem, por ter a chave do relacionamento, sim, é ele que decide o tempo que ele vai ficar, ele tem que analisar se você, né, é ou não uma parceira interessante para o relacionamento, para daí sim ele entregar relacionamento se ele quiser. Tá? Então, o homem que é afobado, que está querendo. É porque geralmente quem está mais necessitado dessa questão, eu quero ter um namorado, costuma ser o feminino, né? Então, o cara que é um cara mais. Que tem opções, enfim, e está conhecendo a moça e tal, ele vai esperar um tempo, vai analisar, ele vai fazer o correto. Outra coisa, essa questão da mulher ter que pedir, né, em namoro. Eu sempre virei e falei para vocês que, obviamente, assim, o pedir, como o homem que tem essa chave, né, não é interessante necessariamente que ela peça. Porém, é interessante sim que você note uma certa pressão da parte dela, para que ela demonstre ter esse interesse. Porque senão, se você não esperar por esse movimento da parte dela, né, minimamente de demonstrar que está querendo, você vai fazer um pedido e vai sofrer uma consequência muitas vezes de um não ou de um sim que foi dado apenas por conveniência ou coisa do tipo. Né? Então, nesse aspecto, o homem está correto. Agora, a questão de que tem caras que não têm atitude, não sei o quê, eu até entendo que realmente você pode encontrar algum tipo de falha assim em alguns homens, né, e que é o esperado, o feminino espera isso, mas ele também tem que, né, fazer a sua parte. E atualmente o que nós temos é muito mais um feminino super, hiper, mega exigente. Exigente não no sentido de, eu me valorizo ou coisa assim, não. Exigente no sentido de estar totalmente fora da casinha, fora da realidade, pedindo além da tabela FIP aí, né? Então nós temos muitas dessas dinâmicas, e enquanto que os homens eles estão começando a ficar, pô, quer saber? Não vou realmente ficar investindo tanto assim. Óbvio que são poucos os que pensam assim, ou seja, por isso que eu disse que não é suficiente para esse desabafo dela. O que está acontecendo muito provavelmente é que os caras de destaque, os caras interessantes, eles têm opções, eles vão de fato fazer toda essa dinâmica, eles não vão ficar se esforçando tanto assim, e elas ficam irritadas, né? Elas ficam com esse sentimento de que, ai meu Deus do céu, não tem homem pra mim e tal. Eu até tava vendo uma matéria de mulheres famosas e tal, e muitas falando isso, ai não tem homem pra mim no Brasil, não tem isso, não tem aquilo. Por quê? Porque a gente sabe muito bem que a natureza do feminino é essa. Então hoje, como você tem uma maior liberdade, eu nem tô questionando, criticando isso, tá? Eu gosto da ideia da liberdade, vocês sabem disso, quem acompanha o canal. Mas a consequência foi essa. Tá? Maior liberdade é o feminino, consequentemente, a mulher tem um número elevado de opções, existe, né, coisas como o paradoxo da escolha, que faz você, quando você tem muitas opções, não saber o que escolher, começa a ficar, né, se sentindo, né, muito superior aos homens que estariam no mesmo patamar que elas, estão pedindo mais, como eu disse, do que a tabela FIP. Aí você começa a ter uma série de fatores e a consequência é essa: falta de relacionamentos, falta de criação de famílias aí e por consequência queda na natalidade, né? Então é isso que eu enxergo, é dessa forma que eu analiso tudo isso e não acho que necessariamente, né, como eu vi em alguns comentários também, esse conteúdo Red aí, né, teve até uma moça num comentário que falou algo como que graças a esse conteúdo Red e tal, ela não estava conseguindo mais sair com homens e tal. Eu duvido muito que isso seja uma grande verdade, mas há sim, obviamente, um impacto, tá? Tem muito rapaz, inclusive eu estava reparando ali pessoas do meu círculo social ali que não sabem exatamente do meu trabalho, mas que estão acompanhando e curtindo conteúdos que falam desses temas. Ou seja, tem muita gente que, de certa forma, furou a bolha, está olhando para esses conteúdos e pensando: caramba, pô, realmente está falando uma verdade aqui, eu concordo.
Então, assim, tem homens que estão despertando, está aumentando o número de caras assim, isso eu concordo, mas obviamente quando alguns, né, fazem na brincadeira ali, olha só, os homens estão despertando, é porque sim. Também eu acho que o recurso, né, vamos chamar assim, se é que eu posso chamar de recurso, né, mas os homens sedentos, os homens não despertos, os homens que fazem de tudo, os Miqueinha, menino bom e etc., eles ainda são a maioria, né, e vão sim, com toda certeza, ajudar aí, né, tornar a vida delas mais simples, ainda que esse trabalho, como eu disse, tem sim um grande impacto na vida de muitos por aí que estão sim despertando, que estão olhando para algumas coisas e estão falando, ó, isso aqui eu não quero para minha vida, né? Eu acho que não o suficiente para fazer uma grande mudança, uma grande revolução ou coisa assim, mas o suficiente pelo menos para salvar alguns, né, desses argumentos, dessas dinâmicas não favoráveis aos homens, tá certo? Então é isso, cowboys. Eu espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa seu like, a sua inscrição, o seu comentário e, é claro, te convido também a entrar em contato via WhatsApp se você tiver aí interesse em divulgar aqui um produto no canal ou até mesmo marcar uma consultoria comigo, fechou? Tamo junto e até a próxima.